A maioria das pessoas acredita que ainda tem tempo. Tempo para mudar. Tempo para começar. Tempo para se tornar aquilo que sabem que deveriam ser. Mas os dias passam como água entre os dedos. E quase ninguém percebe que a vida não termina de uma vez. Ela termina aos poucos. Um dia desperdiçado de cada vez. E talvez o pensamento mais perigoso que um homem pode ter seja este: amanhã eu começo. Há pessoas que vivem décadas sem jamais realmente viver um único dia. Acordam, repetem hábitos automáticos, distraem a mente até o cansaço e chamam isso de existência. Mas viver não é apenas permanecer respirando. Viver é estar desperto, é sentir o peso do tempo passando e ainda assim escolher agir com intenção. Porque cada manhã não é apenas mais um dia. É uma vida inteira colocada em suas mãos por algumas horas. Sêneca dizia para se apressar em viver bem, não em viver muito, não em acumular anos. Porque quantidade nunca significou profundidade. Há homens que chegam à velhice sem jamais terem conhecido a própria alma. E há outros que, em poucos anos, alcançam uma clareza que muitos jamais tocarão. O valor da vida não está na duração. Está na lucidez com que ela é vivida. Existe algo assustador sobre o tempo. Ele nunca anuncia sua partida. Você não percebe o momento exato em que perdeu meses para distrações vazias. Não existe um alarme avisando que sua juventude está acabando. O corpo muda em silêncio. A mente endurece em silêncio. As oportunidades desaparecem em silêncio. E quando muitos finalmente despertam, descobrem que passaram anos se preparando para uma vida que nunca começou. Talvez por isso tantos homens sintam um vazio constante, mesmo cercados de conforto. Porque no fundo sabem que estão adiando a própria existência, adiando conversas importantes, adiando decisões necessárias, adiando o esforço que transformaria suas vidas. E quanto mais tempo alguém passa fugindo de si mesmo, mais difícil se torna suportar o próprio silêncio. O homem disciplinado entende algo que poucos aceitam. A vida não é construída no futuro. Ela é construída agora, neste exato dia, nesta manhã comum, nesta noite aparentemente insignificante. O futuro é apenas o acúmulo invisível de dias comuns bem vividos, nada mais. Grandes destinos nascem de pequenas decisões repetidas em silêncio. Muitos acreditam que viver intensamente significa correr atrás de excessos, prazeres ou emoções constantes. Mas isso é apenas outra forma de fuga. A verdadeira intensidade está na presença. Está em fazer uma refeição sem ansiedade, em terminar o que começou, em olhar para o próprio dia e saber que não traiu seus princípios. Existe uma paz poderosa em não desperdiçar a própria existência. Cada dia carrega uma pergunta silenciosa. Se esta fosse sua vida inteira, você teria vivido bem? E essa pergunta destrói ilusões, porque obriga você a olhar para seus hábitos, suas distrações e suas desculpas. Obriga você a perceber quantas horas entrega voluntariamente para coisas que não respeita, não admira e nem sequer lembra depois. Há homens que vivem como se fossem imortais. Gastam seus dias discutindo banalidades, buscando a aprovação de desconhecidos e alimentando vícios que enfraquecem a mente. Mas a morte observa tudo em silêncio, não como ameaça, como lembrança. A consciência da morte não existe para gerar medo. Existe para gerar prioridade. Quando um homem entende que o tempo é limitado, algo muda dentro dele. Pequenas humilhações deixam de importar. A necessidade de provar valor desaparece. O ruído do mundo perde força, porque ele percebe que não pode continuar oferecendo sua energia para tudo. A vida é curta demais para ser vivida de maneira dispersa. Existe dignidade em uma vida simples, mas consciente. Um homem que domina sua própria mente possui uma riqueza que não depende de circunstâncias externas. Ele pode atravessar dificuldades sem perder a direção. Pode suportar o caos sem se tornar caótico, porque aprendeu algo raro. Controlar a própria atenção é controlar a própria vida. O problema é que o mundo moderno foi construído para roubar sua presença. Tudo disputa sua mente. Tudo exige reação imediata. Notícias, telas, ruídos, opiniões, comparações. E enquanto você entrega fragmentos da sua atenção para todos os lados, sua própria vida vai ficando distante. Muitos não estão cansados porque trabalham demais. Estão cansados porque nunca conseguem permanecer inteiros em lugar nenhum. Por isso, o silêncio se tornou tão desconfortável. Porque nele não existem distrações para esconder a verdade.
No silêncio, um homem encontra aquilo que vem evitando há anos: seus medos, sua falta de direção, seu potencial desperdiçado. Mas é exatamente nesse encontro que nasce a transformação verdadeira. Apressar-se em viver bem não significa viver com ansiedade. Significa parar de desperdiçar energia com aquilo que destrói sua clareza. Significa abandonar hábitos que corroem sua mente lentamente. Significa escolher conscientemente aquilo que merece ocupar suas horas. O tempo não precisa ser preenchido, precisa ser honrado. Há uma força silenciosa em quem vive cada dia com intenção. Essas pessoas não precisam anunciar disciplina. Não precisam convencer ninguém sobre seu valor. A postura revela tudo. O olhar revela tudo. Existe uma estabilidade diferente em alguém que não está fugindo da própria consciência. E talvez a maior tragédia não seja morrer cedo. Talvez seja chegar ao fim e perceber que nunca esteve realmente presente na própria vida. Perceber que passou mais tempo preocupado com aparências do que cultivando caráter. Mais tempo consumindo distrações do que construindo significado. Mais tempo esperando viver do que vivendo. Os dias simples são os que definem sua existência. Não os momentos grandiosos, não as raras explosões de motivação. É o que você faz quando ninguém observa. É a forma como organiza sua mente nas manhãs difíceis. É sua capacidade de permanecer firme, mesmo sem reconhecimento. O destino de um homem é moldado nas horas silenciosas. Existe uma frase que poucos têm coragem de encarar. Um dia, você fará algo pela última vez, sem perceber. A última conversa, o último amanhecer, o último abraço, o último esforço. E é justamente por isso que a consciência transforma a maneira como alguém vive. Quem entende a fragilidade do tempo, começa a tratar a vida com mais reverência. Então, não espere pela motivação perfeita. Não espere sentir certeza absoluta. Não espere que o mundo desacelere para você começar a viver com dignidade. O tempo continuará avançando indiferente às suas desculpas, mas ainda existe algo sob seu controle: a forma como você escolhe viver este dia. Porque no fim, uma vida bem vivida não é construída em grandes discursos. Ela nasce em dias conscientes, em pequenas escolhas corretas, em momentos silenciosos de coragem. E talvez depois deste vídeo, você comece a olhar para cada manhã de maneira diferente. Não como mais um dia qualquer, mas como uma vida inteira esperando para ser honrada.